Fala pessoal, estamos aqui mais um vídeo do Esperança Nerd depois de uns anos aí sem vídeo. Deu muita merda, pessoal traíra, foi caindo, enfim, caindo as máscaras das pessoas, enfim. Tô aqui com um ilustre convidado, desde o início do canal pensei em chamar ele, que é o Diosfera. Boa noite a todos. Qual o teu arroba no Twitter? Aqui é o Diosfera do Twitter, @arefsoide. Já é E é quase isso. uma celebridade, né? Sub-celebridade. Sim, sim. Enfim, Diosfera, para começar. Tu tem alguma ideologia política que você se identifica? Bom, mais próxima ideologia política que eu me identificaria seria o czarismo. Uhum. Que é basicamente um. Explica, desculpa. Sim, o czarismo ele é uma mistura do ideal monarquista, como a gente conhece, né? Mas é um ideal monarquista mais autocrata, que é Uhum. típico do leste europeu. E ele também mistura elementos de um nacionalismo ferrenho e forte, igual o fascismo, por exemplo, e, por sua vez, também elementos imperialistas. E qual seria, sei lá, por exemplo, a diferença de um czarismo com, sei lá, o Império Brasileiro? Não muita. São coisas muito Digo, semelhantes. no contexto de você, por exemplo, pegar o governo do Dom Pedro I, não tinha muita diferença nas ações políticas. Uhum. Seria basicamente uma monarquia autocrata que é ligada à religião. Sim, Uhum. apesar de que o próprio conceito de monarquia já está conectado e atrelado ao contexto religioso, porque o rei, ele obviamente ele é sempre coroado, ou seja, ele é entronizado por um sacerdote. Ou seja, o que isso quer dizer? Simples. Isso demonstra que o rei ele está perante uma autoridade atemporal. Ele está perante o Uhum. Deus dele. Ele foi escolhido por algo maior para estar no poder daquele povo. Como você falou que você é cesarista, você é cristão ortodoxo? Sim, me Você era, converti, me se eu não converti me em engano, 2019. você era católico, se eu não me engano, né? Não, Não? metodista. Metodista. Quais são as diferenças que você acha que você não se identifica assim católico? Você não se identificaria católico nunca? Por quê? Bom, o que me fez afastar da fé católica inicialmente foi o próprio Papa Francisco, Uhum. porque quem me ensinou sobre a fé católica como posso dizer, aqueles tradismáticos, ou seja, é um pessoal que tá ligado, aceita o papado do Francisco, mas eles têm muitas coisas contrárias ao papado. E eu cheguei à conclusão durante meus estudos que não faria sentido você continuar numa igreja que prega que o Papa é o símbolo máximo, sendo que você discorda do Papa. Uhum. E essa foi a primeira, né? Primeira discordância que eu tive assim com o meio ocidental, e isso foi o que me levou a conhecer a fé oriental. Mas, por exemplo, Então, muito importante que a gente é do Brasil, o Papa é argentino, então não encaixa. não encaixa com a ideologia do povo brasileiro, com a fé brasileira. Enfim, Xuxera. Mas, por exemplo, tem os católicos sedevacantes, que eles não reconhecem o Papa de jeito nenhum. Não, falam Sim, que mas, todos os mas, é, papas mas é aquilo que eu falei. É aquilo que eu não faz falei. sentido, né? Não faz sentido. Pensa, por Uhum. exemplo, você é um sede vacante. Eu não estou querendo ofender os sede vacantes falando isso, mas você é um sede vacante. Se você acredita que a sua igreja é liderada por um papa, você pode até dizer que o papa atual não é o oficial, ou seja, ele não foi escolhido por Deus. Mas se ele não foi escolhido por Deus, então qual que foi? Qual que é o atual papa se não é o Francisco, na Uhum. visão sede vacantista? Falam que não tem um papa, que voltará, sei lá, que vai ter um papa. Eu não sei o que eles acreditam direito. Eu não entro nesse mérito.
Joshera, o que que tu acha sobre o que que tu pensa sobre a eugenia? Olha, eu sou contrário. Hã? Eu sou contrário porque isso vai contra o princípio da Igreja Ortodoxa, Sim. porque a Igreja Ortodoxa ela prega que nós devemos ser universais. Se você é universal, você não pode discriminar nenhuma forma de etnia, de pessoa, simplesmente por ela ser dessa etnia, dessa pessoa. Ou seja, eu não posso ser eugenista. Por quê? Porque isso seria discriminar e descaracterizar uma pessoa que poderia muito bem ser parte da igreja. Mas mas você acha que se tirasse os elementos, toda a moral envolvida, religião, você acha que seria uma boa ideia? Não sou eugenista, tá? Sou parênteses. Mas você acha que seria uma boa ideia, tirando completamente a moral, tirando religião? Você acha que funcionaria? Não, Por que não? porque o eugenista ele não é algo que se atrela simplesmente ao conceito de raça. Ele prega que essa limpeza deve ocorrer no sentido de raça e no sentido de etnia. E quando você pega no sentido de etnia, se torna algo impossível. Porque você não pode achar simplesmente, por exemplo, um alemão que ele é 100% alemão. Não. Ele vai ter um pouco de italiano, um pouco de francês, um pouco de polonês. Ele pode ter. Uhum. Você pega até os islandeses, que são o povo mais geneticamente puro assim na Europa. Eles têm um pouquinho de DNA do norte da Europa, um pouquinho de DNA também da região ali da Inglaterra, da Irlanda. Então, não tem como você pôr a eugenia de modo funcional na sociedade. É Uhum. simplesmente impossível. Inclusive, se você levar isso aqui no Brasil. No Brasil é ainda mais impossível porque não tem só uma mistura étnica aqui no Brasil. Não, tem uma mistura racial. Dando o gancho, tá falando de mistura racial e tal, é, o que você pensa sobre miscigenação e o, o nacional paredismo? Eu sou o contrário. Mas é aquele negócio, eu não posso simplesmente forçar as pessoas, né, a não praticar. Eu posso pregar contra, eu posso falar que eu não gosto, mas eu não posso tentar forçar ninguém a aderir essa filosofia minha. Mas eu sou o contrário. Isso, nessa sua filosofia, tem alguma base na religião ortodoxa? Eu diria que tem uma base mais pessoal minha, embora Uhum. muitos da religião ortodoxa, né, principalmente da região ali da igreja sérvia, da igreja búlgara, tem muita gente que acredita nessas ideias, defende essas ideias. Mas é Mas mais pela cultura deles, né? Não pela sim, religião em si. mas eu diria que não tem a ver com religião, como você disse, Uhum. tem a ver com cultura, ou seja, é algo que está na ethos do povo. Não foi algo que a religião determinou. Você pensa nisso por quê? Qual a sua linha de pensamento? De ser contra a miscigenação? É degradante. Uhum. Isso enfraquece os laços genéticos de um povo, enfraquece a própria identidade de um povo. Você pode ver, por exemplo, o brasileiro hoje em dia. A identidade do Brasil. Não existe uma identidade brasileira no sentido puro da palavra. Não. Tudo que a Uhum. gente tem aqui, a gente herdou de alguma parte. Pode ser da África, pode ser da Europa, pode ser da Ásia, pode ser de raízes que já existiam aqui antes do Brasil, no caso indígena, mas a gente não tem uma identidade que a gente pode dizer, essa aqui é a identidade do Brasil. Não, não tem. Você acha que isso potencialmente não pode ser bom ou benéfico, ou sei lá, bonito? Por que exatamente? Por exemplo, ter diversas culturas juntas, aí pega a melhor parte de uma, a melhor parte de outra, Não, porque não, não. Eu acho isso benéfico. Porque como eu disse, eu sou czarista. O czarismo, ele tem um pé forte na defesa da ideologia imperialista. E o que é o imperialismo? É a ideia de que uma nação deve ser formada por muitos povos, sobre o comando de um só, que está no topo, que no caso do Império Russo eram os russos, e esse povo, que está no topo de todos, ele teria o dever divino
de guiar os outros povos para um caminho evolutivo. Esse é o imperialismo. Sim, essa é a definição do imperialismo. Então, você pensa que não é algo bom miscigenação, porque tira as características de uma determinada nação, de um determinado povo, determinada raça, enfim. Eu não disse que eu sou a favor da imigração, da miscigenação nesse sentido. O que eu disse é que cada povo deve ter a sua ethos preservada e respeitada, na medida do possível, desde que não seja, de alguma forma, como posso dizer, degradante à nação. Como, por exemplo, tem gente que costuma defender que a chamada cultura de favela é um aspecto da cultura negra e que deve ser preservada. Eu sou contrário a isso. Porque se você pegar 100 anos atrás, você não vai ver isso de cultura de favela. Se você pegar na África, você não vai ver isso. Não, Exatamente, se você pegar da África, você não vai ver uma base de uma cultura de favela na África. Você não vai ver isso também nos Estados Unidos, por exemplo. Tem um Tem problema os também, guetos nos Estados Tem um Unidos? problema bem Mas, grande, Edil. Você tá confundindo. sim, Cultura negra e cultura africana não é a mesma coisa. sim, de certa forma. Tem não, muita mas coisa na não, África que sim, não é sim. negra. Completamente Não, pera, desconecta. um adendo que as pessoas que afirmam que a favela é cultura falam que é uma cultura africana. Elas erroneamente falam isso. E mesmo assim, não tem como você dizer, não tem como você falar cultura branca, cultura negra. Não existe uma cultura de uma raça. Exatamente. Existem várias culturas de vários povos que integram essas raças. Uhum. Dando um gancho aqui também sobre o protocolo de Estado de Sião, enfim, você acha que a miscigenação e o choque de diversas culturas e povos diferentes, raças, tanto faz, é, é algo incentivado? Sim, E por que você acha? isso no caso é inclusive parte da tese da teoria do plano Khaled. E sim, se você for, por exemplo, olhar principalmente propagandas, você tende a ver uma polarização muito forte de propagandas que defendem uma mistura racial, um contexto de sobreposição, né, da cultura negra. Se você pesquisar no Google mesmo, sei lá, pesquisar mulher branca com o marido, você não vai achar uma mulher branca com um homem branco. Você tende a mais achar imagens de um casal birracial. Se você for pesquisar, por exemplo, o que as pessoas nos Estados Unidos costumam consumir em propaganda, você vai ver que tem uma tendência muito forte em miscigenação como um tema subtendido nas propagandas. Uhum. Ou seja, muitas E vezes não é algo principal na mensagem. Eles não vão falar, olha, a gente está miscigenando aqui. Não, eles vão deixar subtendido que tem isso. um casal tipo, casais sendo mais interraciais, esse tipo de coisa. Exatamente. Eu vi uma coisa também que diversas fotos assim de mulheres grávidas, mulheres brancas grávidas, tipo, para exemplo, tipo de escola, exemplo de clínicas, de hospitais, que estavam sendo essas imagens estavam sendo majoritariamente de uma mulher branca com um filho negro, tipo no útero, tipo uma foto mostrando a barriga da mulher, raio-x entre aspas, aí o bebê branco dentro do útero, o bebê negro dentro do útero dela. Mas você acha que isso seria incentivado por quê? Como eu disse antes, seria essa técnica usada para o enfraquecimento da identidade de grupos. Ou Uhum. seja, eles vão enfraquecer a, a metodologia, a história, a cultura, todo o ethos que performa esse povo. E em seguida eles vão tentar criar uma mescla disso com interesses que ainda não sabemos. Talvez alguém saiba, já tenha explicado, mas eu não conheço. Mas eles fazem isso com a intenção de criar uma nova identidade do zero que possa seguir com algum interesse pessoal deles.
uma coisa que pode ser também, sei lá, unificação de povos. Fazer um povo só, de uma só raça, Sim, tem uma gente que só língua. teoriza que seria isso, porque no momento que tudo for um só, é mais fácil de controlar. É, porque é o que está encaminhando um governo mundial, uma só raça, uma só língua. É só você ir um dos pontos. Tem alguma É, coisa a adicionar, Rex? Poético, Rex. de fato, foi muito Foi lindo mal, tá? isso. Tô tomando sorvete. Isso aí foi mais lindo ainda. O Rex, o que você acha sobre os sionistas que controlam o lobby de empresas de sorvetes? O Oi? quê? O Rex, o que você acha sobre os sionistas que controlam o lobby de produção de sorvete? Estão fazendo um bom trabalho, cara, que esse sorvete aqui é uma delícia. Estão mantendo você dopado. Goislop. Coisa lá. Oh, não tem jeito, o cara Falando foi em MK sorvete, Ultrado. O cara foi MK Ultrado. Não pode falar mal do sorvete dele, que ele já fica nervoso. Não tô- tem como. Não pode falar mal do Goislop do Rex. esse perfil apoia a nação soberana de Israel. Geixeira, o que você acha sobre o movimento Uma que. anedota interessante sobre sorvete é os navios de sorvete dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês já Navios de ouviram falar disso? sorvete? Sim. Durante o final da campanha do Pacífico, os Estados Unidos eles tinham navios de fazer cimento, que eles levavam, né, para fazer bunkers, fortificações ao longo das ilhas no Pacífico. Só que teve dois desses navios que simplesmente acabou o cimento. Então o que eles decidiram? Porra, vamos fazer sorvete. Based. Então, nos Estados Unidos, eles tinham dois navios que ficavam rondando o Pacífico fazendo sorvete. E eles levavam esse sorvete para a União Soviética, inclusive. Ah, Tem uma história de um oficial japonês que ele perdeu a esperança do Japão poder ganhar a guerra quando ele ouviu falar dos navios de sorvete. Tipo, que a ideia dele, tipo, enquanto a gente tá aqui passando fome nos bunkers, nas nossas trincheiras, os americanos têm uma logística tão ferrada que eles têm navios inteiros para fazer um doce. É só isso que eu tinha a adicionar sobre sorvete. Eu Tá, não tenho mais nada interessante pra falar sobre sorvete. nenhuma curiosidade sobre sorvete? Não. O sorvete, eu não sei porque eu sei disso. A primeira receita de sorvete foi desenvolvida na Europa, num país que tinha neve, que é a maioria dos países da Europa, no caso, que a primeira receita era de neve, creme de leite e flocos de arroz. essa receita é da China. Era China? Era a China. Os Não é chineses, impossível. os chineses, eles inventaram, aliás, a receita inicial do sorvete era uma mistura de neve, leite e mel. Os chineses fabricavam sorvete, depois de alguma forma eles começaram a comercializar esse alimento para a Índia. Aí os indianos eles passaram para os árabes. Dizem, inclusive, foram os árabes que começaram a misturar suco de fruta com sorvete, que aí gerou uma maior abrangência, né, de sabores para o sorvete, ou seja, Uhum. sabores de sorvete foram criados pelos árabes. E quando chegou na Europa, os europeus começaram a criar o hábito de substituir o gelo usado na receita por outros condimentos. Tá. Já vou falar de Op Arts? Hã? Op Arts, uma sigla. Vou mandar aqui no chat. Que raio é Op Art? Out of Place Artifacts. São artefatos fora do lugar, que estão em Ah, lugares que não deviam estar. Por exemplo, uma moeda da Europa, se não me engano, da Suécia, um país nórdico, de 1300 e pouco, a data dela, foi encontrada nos Estados Unidos. Ah, tem também uma, eu tem uma vi moeda uma do Império vez, Romano. eu vi uma Tem vez uma moeda do uma. Império Romano que foi encontrada no Japão.
Sim, sim. Eu vi essa notícia. Era uma moeda do reinado do Constantino. Isso. Isso é uma coisa que não faz sentido. E falam que isso é, é justificativa de existir viagem no tempo, dimensão paralela. Não, cara, Eu isso é tudo acredito, baboseira. eu acredito que isso seja só coincidência gerada pelas rotas comerciais mesmo. Então, cara, tipo, não Por Mas teria exemplo, qual essa viagem. seria a O Império justificativa? Romano, por exemplo, o Império Romano, ele comercializou com os persas. Os persas, por sua vez, comercializavam com os reinos indianos. Os reinos indianos, por sua vez, comercializavam com os chineses. E os chineses, por sua vez, comercializavam com a Coreia ou diretamente com o Japão. Uhum. Ou seja, não é impossível de ter chegado lá uma Sim, moeda europeia. mas Seria impossível se fosse, por exemplo, uma moeda romana ser encontrada, sei lá, no meio do México, sabe? uhum. Mas Tesouro agora romano uma moeda de 1.300 nórdica sem contada nos Estados Unidos faz menos sentido ainda. Não, cara. Existe Depende. Se for, por uma exemplo, parada de. encontrado no ambiente urbano, pode ser que Não, alguém não, tenha não, não, não. perdido a Foi moeda ali. encontrada numa escavação arqueológica, não foi tipo, não foi encontrada na casa de um colecionador de moeda. Foi, foi encontrada numa um bagulho arqueológico de, se não me engano, coisa indígena. Não tem toda aquela parada que dizem que Se os for, primeiros povos a chegar na América, na verdade, Foram foram, os tipo, vikings. os vikings, sim, entre aspas, né? Viking não é uma coisa de verdade, mas. Né, algum povo nórdico, algo assim, só que eles só não colonizaram. foram os dinamarqueses, não, noruegueses. Foram os Não, Não, noruegueses. tipo, cara, se você tem por base isso, não é algo absurdo. Tipo, esse povo, ele teve contato antes com esse continente, então é por isso que esse artefato deles foi para aqui. e os Ou que nem, sumérios? Você acha que os sumérios ou estavam no que nem o Brasil? próprio Diogo falou ali. Ah, não, Roma trocava com a Pérsia, que trocava com a Índia, que trocava com a China, que trocava com o Japão. Você, Então por isso tem uma moeda romana no Japão. vocês acham que os sumérios estiveram no Brasil? Não. E o que vocês acham de quem pensa isso? Olha, eu acho que é mais algo de crença mesmo, porque não tem muito fundamento. Durante o tempo dos Sumérios, o esquema de navegação ainda era muito precário, muito inicial. A própria ideia de atravessar um mar, como por exemplo o mar Mediterrâneo, já era considerado algo absurdo para a época. Ou seja, precisava de uma tecnologia relativamente muito boa. E você imaginar que eles atravessaram não mas dois oceanos, o Índico e o Atlântico, é algo alienígena quase. Uhum. Mas os seres humanos terem chegado nas Américas não seria algo assim também inacreditável? Não, porque isso é a Seria, ponte mas lá da seria Sibéria de e o certa forma, Alasca, aquela. porque na época viagens interoceânicas ainda era algo muito pouco explorado, né? Você tinha, no máximo, de referência aos nórdicos que tinham feito isso alguns séculos antes, mas no sul da Europa ninguém tinha tentado isso de forma bruta. Uhum. Mas a tecnologia naval na Europa medieval era muito mais avançada do que na Idade do Bronze. Entende? Entendi. O Diosfera, o que você acha, assim, no geral, sobre as conspirações judaicas, que são, você acha que é tudo verdade? O que você acha que... Eu sei que você acredita, acho que o pessoal que tá vendo o podcast sabe também. O que você acha que é uma mentira, que é dito que é conspiração judaica, mas na verdade não é? Algo que é mentira sobre os judeus? Uhum. Bom, pensando aqui, eu diria que o mais próximo de uma grande mentira que costuma espalhar sobre os judeus de forma bruta, não me vem nada à cabeça. Nada, então... Hitler era judeu. Você teria, tipo assim, alguma ideia? Cara, eu sei que, tipo, às vezes o pessoal falando de bagulho assim, bem, mano, ontem mesmo, minha tia tava falando que os portugueses que vieram pro Brasil não eram portugueses, eles eram judeus. E que o nome Brasil
Não é de pau-brasil, é Brasilio, alguma coisa assim, que foi o rei que ajudou, foi um cara que ajudou. Intancável Brasil. Hã? Intancável Brasil. Que Brasilio foi um cara que ajudou o rei Davi a escapar da prisão. Olha, o que essa senhora disse está meio certo. Ah, nem fudendo. Meio certo por quê? Porque realmente Pedro Álvares Cabral era judeu. Só que ele não era judeu religioso. Era só étnico. Se eu não me engano, foi o avô dele, o bisavô dele. O nome do cara era Pedro Álvares Cabral Rothschild. Ele se converteu ao cristianismo, ou seja, o Pedro Álvares Cabral, ele era um cristão novo. Uhum. Porém, isso daí de que Brasil veio de algum rei lá da antiguidade, não, isso aí é mentira. É tão mentira quanto aquela outra teoria de que Brasil viria de uma ilha lendária irlandesa chamada Rai Brasil. Essa ilha existia na mitologia irlandesa? Existiu. Mas não significa que ela está correlacionada à nossa nação brasileira. Pô, mas é muito bizarro essa história. O Brasil, ele vem do pau-brasil. O problema é que muita gente não sabe dizer da onde que vem o nome pau-brasil. Não te ensinam isso na escola. Mano, eu lembro de falarem que era vermelho como brasa. Exatamente. O pau-brasil, ele vem do fato de que ele é uma madeira vermelha, que quando você espreme ela, você consegue extrair como posso dizer, extrair um suco, uma fermentação vermelha. E essa fermentação vermelha pode ser usada como tintura. E, por ser vermelha, ela podia assumir, né, um tom de brasa. E aí, daí de brasa vem Brasil, como a gente conhece. Dá uma resumida, Tiosfera, do que é os protocolos dos sábios de Sião. Não do livro em si, mas do que é. Do que é o livro. Sim. O Protocolo dos Sábios de Sião é um livro bastante controverso, né? Hoje em dia, na época que ele foi lançado, ele foi visto como algo normal. E, resumidamente, de forma resumida, ele conta um relato, né, dos finais do século XIX, início do século XX, assim, que foi escrito, alguns dizem, tem uma autoria muito concreta, mas alguns dizem que ele teria sido escrito pelos soldados, por militantes, né, da Centenas Negras, e outros dizem que ele pode ter sido escrito pela própria Ucrânia, que era a polícia de segurança, o departamento de segurança do Império Russo. E basicamente ele conta sobre uma conspiração que estaria sendo programada por um grupo de uma certa etnia, que vocês já sabem, para controlar as nações europeias a seus bens próprios, por assim dizer, aos seus interesses pessoais e aos interesses do próprio povo deles. Você acha que tudo que está nesse livro é correto? Eu diria que tem muita coisa aproveitável no livro, mas a forma como ele expande a ideia, explica tudo, para alguns pode parecer meio caricato. E nisso eu concordo com o que o Nick disse, porque realmente você não pode simplesmente ler os Sábios de Sião e interpretar tudo aquilo ali como literal. Não, tem muita coisa que você vai precisar ler outros documentos para você entender melhor como funciona. Eu recomendaria o próprio Michael Jones, que tem, por exemplo, o Espírito Revolucionário Judaico, que é um grande relato sobre isso. E tem outros livros, por exemplo, como o do brasileiro Castanhano, que também é muito bom. Depois eu deixo aí na descrição, depois você me manda certinho para eu deixar aí em link. Qual foi a história mais ou menos que foi?
libido dominante. Libido dominante? Libido do Dominante é um livro do Porque Michael tem um Jones, meme também meu muito com o bom. Nando Moura, porque ele sempre recomendava, não, leiam um Libido Dominante aqui do Michael Jones, leiam um Libido Dominante. Daí começaram a zoar ele, tipo, nunca pergunta o Nando Moura quais outros livros o Michael Jones escreveu. Tá. Enfim, Nando Moura. Cara, Nando Moura foi uma decepção. Tá, o Juspera. Eu comecei a ler o livro assim, meio sem saber porra nenhuma, só comecei a ler meio porque eu queria ler alguma coisa assim, além de só narrativas. É, quem foi que publicou? Tipo, você falou que a autoria, que é meio uma incógnita, mas qual foi a história da publicação dele? Você sabe? A publicação dele ocorreu por um jornal de Moscou, que eu não me recordo o nome agora, mas era um jornal de viés monarquista. Uhum. E esse jornal, aliás, é um fato curioso, mas esse jornal ele não operou por muito tempo. Ele começou a funcionar uns 4 ou 5 anos antes do livro ser publicado, e uns 3 anos depois do livro ter sido publicado, o jornal parou de funcionar. Ou seja, pode-se dizer que o livro Os Sábios de Sião foi a única coisa concreto que sobrou desse jornal. Você não consegue achar muita informação sobre ele além do próprio documento. Tá, enfim. E o que você acha que o Nick errou naquela thread? Ele errou muito, ele pecou muito no fato dele ter desmerecido os protocolos. Você pode ver os protocolos como o primeiro documento bem feito, por assim dizer, dos tempos modernos, que bate de frente com essa temática, que é o controle daquele povo sobre a sociedade. Uhum. Você pode achar documentos mais antigos que relatam sobre isso? Pode. Tem, por exemplo, os documentos do Gregório IX, que era um papa da igreja. Tem, por exemplo, documentos da própria igreja ortodoxa anterior a isso. Tem, por exemplo, também o livro do Martim Lutero, aquele livro controverso que alguns de vocês devem saber, mas outros podem não saber. Só Uhum. que, de relato mais moderno, mais voltado à nossa realidade, só os protocolos Sábio de Sião, que são, por exemplo, uma base inicial. E Michael Jones, o escritor do Libidos Dominante e escritor do Espírito Evolucionário Judaico, ele é um autor que se inspira muito no relato dos protocolos para escrever o seu livro. Ele próprio cita no livro dele, do Espírito Evolucionário Judaico, a importância dos protocolos nessa coletânea inteira de documentação sobre esse tema em específico. Então, não dá para você simplesmente desmerecer os protocolos como se eles não fossem a base inicial da maioria dos documentos que a gente tem hoje sobre esse assunto. E ele meio que falou. O livro que o Nick recomendou para ler era o livro desse cara aí, né? Sim, que era Então, inspirado faz nos menos sentido protocolos. ainda. Faz menos sentido ainda. O cara devia estar chapando. Mas você acredita que ele falou que os grandes narizes, eles são tipo um grupinho lá que eles se ajudam porque tem a mesma etnia. Ele falou que isso é mentira. Você acha que é mentira, realmente? Veja bem, conspiração é só quando todo mundo concorda em tudo. Se discordou uma linha, deixa de ser conspiração. Uhum. Assim, Entendi. o que ele falou é uma meia verdade. De fato, não dá para você categorizar todos do povo como estando envolvidos no mesmo esquema. Não. Não, sim, obviamente isso aí Tem é. vários esquemas. A própria religião judaica, ela tem várias subseitas. Ela nunca foi algo unido. Tem, por exemplo, a seita ortodoxa, que é a mais conhecida, que é um pessoal mais radical. Aí tem outros que é mais liberal, tem os que não tem nem ligação nenhuma, além de étnica, com a religião judaica. Tem outras organizações mais isoladas, por assim dizer.
E não dá para você dizer que a religião judaica é algo unido. De certa forma também, não pode-se dizer que é algo unido, que todos eles estão conspirando igualmente contra nós, goins. Também não se pode dizer que todo judeu tem igual culpa pelo que está acontecendo. Não, longe disso. A maioria dos judeus não tem nada a ver com isso, são pessoas que simplesmente estão vivendo a vida delas ali, tranquila, não tem problema nenhum. Agora, Vão o pro problema... inferno, mas estão vivendo a vida delas. Exatamente. O problema é aqueles poucos desse povo que estão no poder. E esses poucos que estão no poder, eles conseguem ser maioria do que os próprios outros povos em questão de poder, sendo que eles E são um povo pequeno. você acha que, então, que, sei lá, a mídia, no geral, a mídia global, tem um complozinho deles, uma rodinha? Tem. E essa E, rodinha se chama dinheiro. mas, por exemplo, eles se ajudam? Sim, porque a máfia das Big Pharmas, por exemplo, ela foi criada por um deles. Foi criado, no caso, pelo O cara do petróleo, né? Rockefeller. Não, foi criado pelo Rockefeller. Os Rockefeller, no início do século XX, eles descobriram que existia uma partícula específica na produção de plástico. No caso, para quem não sabe, os Rockefeller eles são uma família magnata que controla boa parte do ramo de produção de petróleo, extração, venda e Então, o refinamento de cara do petróleo. petróleo. E eles descobriram, quando eles estavam começando a entrar no ramo de fabricação de plástico, que é o plástico fabricado a partir de petróleo, que o plástico ele tinha propriedades que poderiam ser usado de forma medicinal. E quando eles começaram com essa ideia, eles perceberam que existia uma grande resistência dessa ideia no meio geral, porque boa parte da medicina do início Era do século natural. XX era natural, era algo feito com ervas, era algo feito com frutas, com produtos da natureza, em geral. Então, o que eles começaram? Eles começaram a pagar e financiar universidades no curso de medicina, com o objetivo de que essas universidades ensinassem o método de medicina deles, ao invés do método de medicina tradicional. E com o tempo, com vários médicos sendo introduzidos, com esses novos aparatos de tecnologia, por assim dizer, medicinal, eles começaram a ganhar mais poder e quando eles perceberam, eles começaram a rechaçar os modos tradicionais de medicina. Tanto é que hoje em dia, se você fala que você defende medicina tradicional no meio sério de medicina, por assim dizer, você vai ser rechaçado, porque você não seguiu um modo. Hoje em dia, boa parte das indústrias farmacêuticas, dos complexos medicinais, dos grandes hospitais, eles têm um dedinho dos Rockefellers de alguma forma, porque os Rockefellers eles têm indiretamente um grande poder dentro da indústria farmacêutica. E você acha que remédio é psiópico? Não. Não, tu acha que funciona mesmo? Alguns funcionam. Tem Eu muito acho. remédio que de fato funciona. O problema é que os remédios que os Rockefellers eles começaram a fazer, eles só tinham um único interesse: se aproveitar Ganhar desse dinheiro. mercado, se aproveitar disso e transformar a medicina num mercado, transformar a saúde numa mercadoria. E o que isso gerou? Simples, você agora tem remédios que eles não curam mais, que eles não são focados mais em curar a sua doença, o seu problema. Você tem remédios com o único objetivo de acabar com os sintomas. Se os sintomas vão ou não acabar com a doença em si, aí é outra coisa. O foco é que os remédios hoje em dia, em grande parte, eles são focados apenas em acabar com os sintomas da doença, não curar a doença. Eu acho que 90% dos remédios é isso.
90% dos remédios que são vendidos em farmácia são essa porra. E, fora isso, não só tira os sintomas e não ajuda em porra nenhuma, como mantém a pessoa viciada. Só uma vírgula, eu achei engraçado você falando. Você acha que remédio é psicó? Porra, não, foi muito sacanagem. Mamãe, estou com dor de cabeça. Ah, filhinho, você quer um paracetamol? Não, mamãe, isso aí é psicó. Não, mano, mas eu sem sacanagem, eu era viciado em Dorflex, por isso que eu odeio remédio. Eu não conseguia. Foi aí que eu tomei a Black Pill. Deixei de tomar Dorflex e tomei a Black Pill. Mano, eu era muito viciado em Dorflex, eu não conseguia viver sem sentir dor de cabeça se eu não tomava. Até que um dia eu fiquei, pô, caralho, não tá, eu sou muito Blue Pill. Tô tomando a Blue Pill todo dia. Tô tomando Não a é à Blue toa Pill que, todo não é à dia. toa que os remédios. Você pode reparar, por exemplo, que os remédios hoje em dia eles são 90% drogas. Só que você toma. Só que é uma droga que você toma numa quantidade segura e não te vicia e apenas alivia os sintomas das suas dores. Mano, vocês podem me julgar, podem falar o que for. A minha namorada, ela tomava antidepressivo, ela tem depressão, ou tinha, né? Vou ter que sair desse podcast, cara. Eu tinha sido informado que isso aqui era um podcast Red Pill, Gru, Chud e Trucel, velho. Como assim eu quero ter namorado? Não. Como assim tem namorado? Não, aí eu falo, mano, eu fiz ela parar de tomar antidepressivo, converti ela ao catolicismo, sem sacanagem. Mano, parece muito bagulho de história fake, mas é real, cara. Ela tá bem, tipo, ela não tem mais sintomas de depressão depois que ela se converteu e parou de tomar antidepressivo. Ou seja, remédio é psiop, cara. Sigo dizendo. Se eu ver qualquer pessoa. Mano, se meu filho tiver com a dor de cabeça do inferno, não quiser dormir, não que eu tenha um filho, né? Mas se eu tiver um filho, não falo, não, mano. Não vai tomar remédio. Remédio é psiop. Vai se fuder. Você Vai viu. expulso de. Você viu. Você tá confundindo os termos, cara. Não seria psyop, seria physical op daí. Que é um negócio bem real, um negócio que afeta o seu físico, exatamente como você falou. É uma Uhum. parada que tá ali pra te viciar. Não, mas é psiop, então. Não, mas psiops. Vício seria algo psicológico, não? É físico também. É. Porque o seu corpo ele também ele vai estar dependente daquela Uhum. substância. De fato. Eu também tinha visto em remédio de alergia, cara. Por exemplo, se digamos que você tenha muita dor na perna, que por algum motivo você tem dor na sua perna. Daí você toma um remédio que ele alivia a sua dor. Você toma esse remédio, você não sente dor. Se de repente você parar de tomar esse remédio, o seu corpo vai sentir falta dessa substância que tira dor, porque agora você Sim, sente dor na sua perna. sim, É a mas é mais mesma coisa, o mesmo psicológico. princípio, por exemplo, com o dipirona. Então, Uhum. O dipirona, ele não é uma cura, ele é um alívio. E se você não tem mais esse alívio, não se fode. E qual a sua opinião do regime nacional Volkswagenista? Olha, economicamente, eu concordo com muita coisa que eles fazem, muita coisa que eles defendem. Foram economicamente bastante funcionais. Politicamente, eu também concordo. A metodologia política deles foi bastante eficiente para o contexto que a Alemanha vivia na época. Ao mesmo tempo que eles conseguiram manter um Estado semelhante ao anterior, só que sem entrar em alguma quebra de valores. Eu acho que a única discordância que eu tenho com a metodologia deles é a forma como eles botaram em prática algumas ideias. Como, por exemplo, a ideia do antinarcismo. A ideia do Ah, antinarcismo que sim. eles botaram em prática foi bastante desastrosa, apesar de ter sido meio desesperada, né? Eles fizeram isso por desespero, porque eles precisavam de uma solução rápida para esse problema. Por que E você eu acha que acho que. foi desastroso? Pode continuar. Não, por que você acha que foi desastroso? Porque eles não fizeram o que fizeram
simplesmente porque eles desejavam desde o início que fosse daquela forma. Não, eles eram daquele jeito porque eles precisavam de uma solução rápida para o problema, porque eles não tinham muito tempo. E por isso que foi daquela forma como foi feito. Você acha que então que o nacionalismo seria se fosse implementado de forma correta, seria um sistema que daria certo, duraria por anos, décadas? Duraria por décadas. Mas é aquele negócio, duraria por décadas na Alemanha. Porque essa ideia é uma ideia que é exclusiva da Alemanha. Você não pode pensar que algo como a ideia deles funcionaria na Itália. Não, a Itália já tinha uma metodologia própria deles de como fazer certas coisas. O Mussolini desenvolveu um método de atuar, né, da ideia de terceira posição própria da Itália. E você não deve imaginar que a forma dos alemães fazerem uma coisa daria certo com os italianos, ou com os poloneses, ou com os russos, não. Cada povo ele tem uma forma própria de reagir a esses certos problemas. E É você precisa aceitar isso. basicamente. É como se a terceira posição fosse, sei lá, que nem a gente fala lá, o comunismo. Aí cada país se adapta à terceira posição da forma que for conveniente a ele. Cultura diferente, povos diferentes, O contextos problema, o diferentes. problema do comunismo é que o comunismo ele é algo muito sem sal. É Ele não muito, tem, muito ele não é algo abrangente com a terceira posição. Ele é algo sempre preso. Ou seja, você vê, se você pesquisar, por exemplo, vou pegar um exemplo básico. Bandeira. Pesquisa qual que era a bandeira da Bulgária socialista, bandeira da Romênia socialista, bandeira da Coreia do Norte socialista, da China, da Rússia, da Polônia, da Hungria. Você vai ver sempre o mesmo padrão. Por quê? Porque o comunismo ele não tem abrangência. Ele é sempre o mesmo método de ação, o mesmo método de atuação, de montar o regime, de manter o regime, de construir as coisas, de organizar o povo. É tudo muito preso. Então, por que o comunismo deu certo, de certa forma, deu certo entre muitas aspas, durante a Guerra Fria? Simples, porque apesar desse método preso deles de fazer tudo, eles tinham um gigante chamado União Soviética financiando tudo. E no momento que a União Soviética caiu, todos os outros regimes caíram juntos. Porque a base de funcionalidade de todo o bloco oriental era a União Soviética. Porque o comunismo ele não tem uma adaptação ao povo. Não, ele age igual em todos os lugares. E você acha que a Coreia do Norte, por exemplo, dá certo? Ou é uma coisa falida, que, sei lá, é ruim? A Coreia do Norte, no que ela dá certo, só dá certo porque tem a China. Simples assim. A península da Coreia é um lugar condenado, cara. Norte e Sul. Eu costumo dizer que a Coreia, ela só daria certo se eles restaurassem o Império Coreano com a família real de Goguryeo ou anexados para o Japão. Mas São as duas você, únicas, o que, as duas únicas condições da Coreia funcionar. no que você acha Assim que como a Seul, Coreia do Seul Norte e Nova York. acerta? Hã? No que você acha que a Coreia do Norte faz bem? A Coreia do Norte ela tem uma política de ação administrativa e bastante eficiente. Uhum. Você tem, por exemplo, a Coreia do Norte como um país com uma corrupção baixa. Por que tem uma corrupção baixa? Simples. Porque qualquer escândalo de corrupção que rola na Coreia do Norte termina em pena de morte. Então você tem um regime rígido que impede que ações negativas ao país ocorram. Ao contrário da Coreia do Sul, que recentemente, já tem uns 2, 3 anos que isso aconteceu, rolou um escândalo porque todo o parlamento da Coreia do Sul estava na folha de pagamento da Samsung.
Ai, que bagulho estranho. A folha de pagamento da... Eu espero que tu falasse, sei lá, da máfia, da Samsung. Ah, quebrou, A quebrou, quebrou. Samsung, a Samsung hoje em dia, ela controla boa parte do governo coreano. Eu sou um nacional samsunguista. Eu acho que a Samsung devia controlar o Brasil, por exemplo. Seria uma. Coreia do Sul é literalmente uma distopia cyberpunk. Aham. Tá, Josfera, o que você acha que a Coreia do Norte erra? A Coreia do Norte erra, como eu disse, na própria metodologia de ação do comunismo. Porque o comunismo, ele não é... Quem que saiu? Não, ossada Ah, aí. não, entrou alguém. O comunismo, ele não é uma ideia adaptativa. Ele é uma ideia presa. Uma ideia que ele só tem um método de fazer todas as coisas. E exatamente por isso ele é um regime que não se sustenta. Eu não preciso nem entrar no mérito da economia, né? Porque se eu for para isso, já fica bem óbvio por que o comunismo funciona. Mas eu vou entrar no método de como eles botam as coisas em ação. E é simplesmente impraticável. É uma ideia congelada numa metodologia única. Não é adaptativa, não é construtiva, Mas, por não exemplo, é desenvolvimentiva. o governo o comunismo se adapta dependendo do país dele. Então, o maoísmo, o stalinismo, ele Não, sabe. não. O que acontece é que o comunismo ele tem diferenças ideológicas entre as ideias. O Mao Tse Tung, por exemplo, quando ele foi criar o maoísmo, como a gente conhece hoje, o que ele fez? Ele simplesmente tentou achar uma... que chinês costuma fazer muito isso, né? Ele pegou o comunismo e tentou encaixar ele num contexto cultural da China. Então, o que ele fez? Ele puxou lá atrás, no começo da China, que existia uma filosofia chinesa chamada agriculturalismo. O que era o agriculturalismo? O agriculturalismo ele era uma ideologia praticada que surgiu durante o período dos reinos combatentes, que também é chamado de período das guerras de primavera e verão, não, de outono e primavera. E eles acreditavam que um regime de verdade, um rei verdadeiro, ele deveria ser como acho que era Shandong o nome. Ele deveria ser um Shandong. Eu vou até pesquisar aqui, peraí, para mim ver se é Shandong mesmo. Só um minutinho. Eu ainda acho impressionante como o Jill sabe todas essas coisas de cabeça. O cara é. Tu é amigo dele, né? Ah, você não tem ideia do que é conviver com esse cara. É muito decepcionante você conviver com o Joe. Porque Vocês pra um são, cara tão inteligente, ele é muito burro. vocês são amigos da vida real ou web? Não, só web mesmo. É Shenong. Shenong. Eu tinha lido errado, não é Shandong, é Shenong. Eles acreditam na ideia do rei Shenong. O rei Shenong, ele foi um rei lendário, por assim dizer, que tinha na China, que ele também é chamado de Imperador Vermelho. E o Imperador Vermelho, ele era um cara que vivia no campo, ele plantava, ele colhia, ele criava animais, e ele era só um fazendeiro comum. Ele não era um rei de pompa, com um exército formal, com um palácio, não sei o quê. Ele era um simples produtor, fazendeiro comum, que tinha o título de rei. E aí os agriculturalistas eles acreditavam que todos os reis deveriam ser como Shenong, ou seja, uma pessoa simples do campo que vive junto aos seus súditos, ele não cobra impostos, ele simplesmente cultiva na sua própria terra, ele vive pela sua própria terra, ele desenvolve coisas com as suas próprias mãos. E eles acreditavam que não deveria haver hierarquia, deveria ser um reino onde todos são iguais e todos servem à mãe terra. Uhum. Esse é o agriculturalismo. E E surgiu... o Mao Tse Tung se baseou nisso para fazer uma fusão. Sim, ele se baseou nisso para criar o maoísmo. O que é o maoísmo, basicamente, então? O maoísmo, ele é
o comunismo agrário. Porque Mas o não seria comunismo adaptativo? Você falou que o comunismo não é adaptativo. Você não seria se adaptar à cultura, ao local, ao contexto. não é adaptativo, porque apesar dele ter pegado um aspecto cultural, ele teve que impor esse aspecto, porque a China ela nunca foi Não um é país, agriculturalista, entendi. a China nunca foi um país de cultura, como posso dizer, una. Não, cada lugar da China tem um aspecto próprio. O que acontece é que sempre que alguém chegava no poder, esse alguém ele pertencia a alguma cultura e ele tentava forçar essa cultura em todos os outros povos da China. E o Mao Tse Tung ele fez a mesma coisa. Quando ele chegou no poder, ele tentou forçar a metodologia do agriculturalismo em todos os outros povos da China. E, e o que você disse que, por exemplo, tá me ouvindo, tá. O NS e o fascismo, eles não forçaram essa Não. adaptação. Não, foi O que algo. acontece, o que acontece é que o fascismo ele surgiu unicamente para a questão humanitária. O fascismo nunca se promoveu a resolver as questões da Espanha, a resolver as questões da Inglaterra, a resolver as questões da França. Não, ele foi criado para resolver as questões da Itália. O nacional-socialismo, mesma coisa. Ele foi criado para resolver as questões da Alemanha. Nós temos, por exemplo, o integralismo, de certa forma, ele foi criado para resolver Alô? as questões do Brasil. Espera, perdão. O meu computador, daquele pouco que eu falei com você. A última coisa que eu vi que você falando foi: o que acontece é que o fascismo. O Pode fascismo, repetir. ele foi criado para resolver, não foi criado para resolver os problemas que tinha na Espanha, não foi criado para resolver os problemas que tinha na França, as questões que tinha na Grécia, na Inglaterra, não. O fascismo ele foi criado para resolver a questão da Itália. O nacional-socialismo ele foi criado para resolver as questões da Alemanha. Nós podemos pegar, por exemplo, o integralismo. Ele foi feito para resolver as questões do Brasil. O franquismo na Espanha. O salazarismo em Portugal. Ou seja, ele é adaptativo. A terceira posição ela é adaptativa no quesito de que cada país ele tem uma terceira posição que é única dele. Não daria certo em nenhum outro lugar do mundo. Ele existe O com- naquele período e naquele contexto específico, histórico e geográfico. E o comunismo se propõe a ser algo que possa ser adotado para qualquer cultura, qualquer país. Sim, o comunismo é algo único. É algo que não tem variação. O Diosfera, quais seriam, tipo, uma crítica? Não necessariamente uma crítica, mas pontos que você discorda da Igreja Católica em si, da religião do catolicismo, Bom, como ortodoxo. bom, tecnicamente, tudo que a Igreja Católica, que a Igreja Ortodoxa também discorda. Por exemplo, Uhum. a Igreja Católica ela prega o princípio da filioque, ou seja, Jesus Cristo provém do Pai e do Filho. Eu discordo, provém só do Pai. Porque a tradição ortodoxa diz que é assim, logo é assim. Você vê, por exemplo, a Igreja Católica, ela costuma pregar que, inclusive eu estava discutindo isso com um sujeito ontem, ou anteontem, não me lembro agora, que ele defendia que a Igreja Católica, que a Igreja Ortodoxa era herege pelo simples fato de que nós apenas usávamos ícones, não usávamos imagens. Eu sou contrário a isso. A tradição dos ícones ela é muito mais antiga do que a tradição das imagens. Você não pode. Mas você acha que imagens são hereges? Não. Não, não tem muita base para afirmar que fazer imagens é errado. Só que A grande na contenção. nossa igreja, o tema das imagens é bastante polêmico, porque existe um preconceito muito grande com as imagens entre os fiéis da igreja ortodoxa, que costumam relacionar as imagens a religiões pagãs. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Vai sair outro vídeo assim, conversando com o Diosfera e o Rex. Quer se despedir, Diosfera? Hã? Quer se despedir, Diosfera?
Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar por aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, teve paciência. Eu gostaria de agradecer ao Demiurgo pela oportunidade de poder estar compartilhando ideias e debatendo assuntos hoje. Se gostarem do conteúdo que eu espalhei aqui, quiserem me seguir, é o @arefsoid no Twitter, e é isso. Tá. Adeus, pessoal.